bom dia, meio boa tarde para vocês. É um grande prazer poder vê-los. Eu há muito tempo não aparecia, não frequentava um evento da Yamato. E hoje eu estou aqui, graças a Deus, porque é um grande evento e merece a presença de todos vocês. Eu estava falando que eu apresento há uns 6 anos, eu nunca tinha feito palestra com o Gilberto. A Tia acho que já conseguiu fazer em outros eventos. Já. Então eu estou com o cadastro da porra, então me ajuda, que eu estou com medo. Fazer pergunta errada, sabe essas coisas? Só lembrando, vocês que estão nesse corredor, nem se chegar alguém aqui, avisa, que é para deixar o corredor livre, tá bom? Mas olha, pergunta errada é um negócio que acontece na vida de todo mundo. Eu lembro perfeitamente que 2 vezes na minha vida eu perguntei para uma mulher: você quer casar comigo? 2 vezes, se elas aceitaram as 2. Mas aí a pergunta foi errada ou a resposta foi errada? O sim é que foi errado. Coitadinho. Geralmente aqui nas palestras, quando o dublador não vem há um certo tempo, só contar como começou a carreira da dublagem, ou o que fazia antes, se tinha algum trabalho como ator, como começou? Você dubla só o quê? 15 anos, faz muito pouco tempo. Então, pela 108ª vez, eu vou dizer que eu era ator de teatro. Eu estava fazendo uma peça chamada Lisístrata, do Teatro Ruth Escobar, quando conheci Walter Casarré e Helena Samara, e eles me perguntaram: você quer fazer dublagem? Eu disse: mas eu não sei o que é isso. Eu não sabia que existia dublagem. Aí eles me levaram para conhecer dublagem e vocês têm que me aguentar até hoje. É isso aí. Muito ruim aguentar ele, né, Quando você começa a dublar, você faz algumas coisas pequenas, algumas falas. Não, mesmo depois que você está dublando, se você quer viver, você tem que fazer coisas pequenas também, porque você ganha pela soma do que você faz, né? Você lembra o primeiro personagem que você fez? Lembro. Foi um piloto que tinha só uma falinha numa série chamada Macaco Maguila. E o piloto que eu falei só dizia assim: tem uma coisa estranha ali na frente. Só. E pelo jeito não agradei, porque o diretor me mandou embora. E aí, filmes, desenhos, séries. O primeiro desenho japonês ou coisa japonesa que você fez, você lembra? Dessa era manchete dos desenhos japoneses ou da época Jasper? A primeira coisa japonesa que eu fiz foi um desenho do qual eu gosto muito e que se chama A Princesa e o Cavaleiro. Você vê que eles conhecem. Então, quando eu fiz o Satã na parte que foi dublado em São Paulo, o mesmo personagem no Rio foi dublado por Magno Marinho. Oi. E ele era um personagem importante, ele participava de todo o desenho. Ele é uma espécie de diabo, né? E era presente lá sempre, não é? Era uma coisa, você não fez só um pedacinho, foi? Não, ele entrava em todos os capítulos. E aí, como que surgiu na Cavaleiros do Zodíaco? Foi você que fez a direção de dublagem? Não, um cavalheiro chamado Mário Lúcio de Freitas criou uma empresa chamada Gota Mágica. E me chamou para ser o diretor da casa, para dirigir os filmes da casa. E como o primeiro filme da casa, ele me entregou Cavaleiros do Zodíaco. Olha, nós vamos dublar isso aqui. Aí eu não conhecia nada do filme. Depois eu soube que o roteiro tinha sido traduzido para o inglês e o filme estava falado em castelhano, estava dublado em castelhano. O que estava traduzido para o inglês não batia com o que estava sendo falado em castelhano.
Então nós tivemos que ir adaptando tudo na hora, acertando as falas na hora. E o cliente, o dono do filme, perto da gente. Aí apareceu o Jabur de unicórnio. E quando o Jabur de unicórnio apareceu, né, eu disse, tá bom, então você é o Jabur de unicórnio. O cliente disse assim, não pode ter unicórnio nessa história, tem que ser Capricórnio. Mas eu quero unicórnio, só tem um chifre. Mas tem que ser Capricórnio, porque eu não tenho bonequinho de unicórnio para vender, só de Capricórnio. E foi assim que o unicórnio virou Capricórnio. Que foi um erro da primeira dublagem. Depois na segunda dublagem isso foi consertado, tá? A segunda dublagem, quem dirigiu? A segunda dublagem foi dirigida por o Wellington Lima e o Wendel Bezerra, na aula. O Wendel foi aqui na sexta-feira. Qual a dificuldade, não que tenha muito já de tantos anos de trabalho, mas um filme para um desenho, e até para um desenho japonês, qual que é a dificuldade para você? Não, a dificuldade não existe. De acordo com o personagem, às vezes o personagem de um filme é terrível de você fazer, o personagem de um desenho é fácil. Às vezes o personagem de desenho é terrível e o do filme é fácil. Depende do jeito que o cara está falando, se ele tem muita pausa, se ele faz muita reação. É claro que é muito mais difícil você dublar um cara que fala assim, filho do Deus, que fala, eu não tenho medo, eu não sou daquele cara porque o sujeito que diz assim, doutor, eu gostaria de conversar com o senhor. Não é muito mais fácil? Então a dificuldade é essa, é como o personagem se apresenta. E daqui a pouco eu já abro perguntas, quem tiver interesse pode vir aqui no meio, tá? Tem gente desse lado que quer fazer pergunta? Eu queria fazer uma observação. Por favor. É incrível a quantidade de mulheres bonitas que estão aqui. Agora é inacreditável a quantidade de homens feios. Não é isso, não pode. Nossa! Nesses anos de dublagem, ou de alguns anos mais pra cá, que é parte da idade do pessoal, tem algum trabalho que te marcou, ou que mais te marcou, que você gostou, ou porque você dirigiu, ou porque você dublou, mas você gostou de ter botado a mão ou a voz nisso? Olha, eu gostaria que quando nós fizermos Cavaleiros do Zodíaco, na Gota Mágica, eu tivesse tido um material mais legítimo pela frente, tá? Porque como a tradução era muito ruim, a dublagem em castelhano estava muito ruim, nós não pudemos fazer um trabalho que se tornasse eterno. A gente fez um trabalho que, graças a Deus, foi redublado e a gente pôde corrigir todos os erros. Porque na segunda vez foi traduzido direto do japonês pelo Marcelo Greco. Então ele fez uma tradução perfeita do que estava sendo dito. Vocês podem ver que muita coisa que foi dita na primeira dublagem não foi dita na segunda, claro. Porque na segunda estava certo. Você está falando dessa dificuldade da tradução. Tem muita gente aqui que às vezes vem as palestras porque tem interesse em ser dublador. Quais são as maiores dificuldades que você encontra na hora de dublar? Porque você falou, foi traduzido de uma língua para outra e meu áudio estava para outra. Quais outras coisas você encontra de dificuldade no dia a dia? Não, você como dublador, você chega dentro do estúdio e você já tem na instante o roteiro que você vai dublar com o número do trecho que você vai entrar e o nome do personagem. Aí projetam o filme, quer dizer, não projetam o filme, passam na televisão, né, hoje. Quando eu comecei a projetar o filme. E aí você vai tentar sincronizar, você vai perguntar isso porque você sabe o que o cara está falando lá. Muitas vezes uma língua que você não entende. Então é uma loucura que você dublar, por exemplo, búlgaro. Eu não entendo uma palavra em búlgaro. Então onde é que ele está falando isso? E de repente a fala está muito curta, a fala está muito comprida, você tem que acertar a fala, então você precisa da ajuda do diretor para fazer isso. Porque a vontade dele é pegar o roteiro, jogar na televisão e ir embora.
São coisas indupláveis, mas a gente acaba fazendo. Eu fiz, por exemplo, aquele mestre de Kung Fu, de um cara famoso aí, passaram a história dele. Eu tinha páginas, eu falava páginas inteiras, o cara falando em chinês, eu não sabia onde ele dizia nada. Eu fui aquela série, a série Kung Fu mesmo, é isso? É uma série que chamava Kung Fu. Como é o nome daquele cara do Kung Fu famoso que fez muito filme? Não, eu tô Bruce Lee. Isso, Bruce Lee. Eu fiz o mestre do brasileiro. Mas eu não sabia onde é que ele falava. Eu tentava adivinhar onde ele estava falando. Chinês é complicado. Quem? O Brad também fez. Quem já tem pergunta aqui? Aqui, ó, você tá formando uma Então, o Thiago, Tana, vai lá aqui no Thiago primeiro. Primeiramente, boa tarde, meu nome é Thiago. Boa tarde, Thiago. Tudo bem? Então, eu tenho uma pergunta para você, uma pergunta quádrupla. Ele tem essa mania, ele faz uma pergunta tripla. Vai uma por uma, vai. Certo, é o seguinte. Bom, eu queria saber o que você achou de dublar o Dr. Neo do Dragon Ball GT, o dono do restaurante Pokémon na saga Roy, né, que teve a linha Pokémon. Também os séries do Guerreiras Mágicas de Rei e também o Bobasa do Yu-Gi-Oh! Eu vou só explicar uma coisa. O Thiago é um fã de dublagem que eu chamo de fã xiita. Por que fã xiita? Porque ele sabe tudo. Todos os coadjuvantes. Todos os coadjuvantes. Aqueles que o próprio dublador Não sabe, não lembra. O Thiago Você não sabe. lembra? Ele lembra. Tá? Eu sou obrigado a afirmar que em todos os eventos que eu participei, é a primeira vez que me perguntam o que eu vi. É mesmo? Que era aquele cientista louco, né? Que criou o Baby, não é isso? Isso. Foi muito legal, foi muito divertido no Michael Jackson. E aí os outros também, os outros três. Porque esses eram personagens pequenos. Repete o outro. O dono do restaurante. Em Pokémon. Eu dublei Pokémon, mas não lembro disso. Eu lembro. Você não botou no restaurante, Era dono do restaurante? Sim. Eu não dublei, eu entrei na só para comer o negócio. Fez botar o Hip Rocket pra trabalhar. Botou um Hip Rocket pra trabalhar. Quem diria que eu dublei Pokémon? Você fez outras poucas, eu lembro. Se você lembra, perfeito, maravilha. Então, gente, eu dublei Pokémon. Aí eu do Yu-Gi-Oh! Aí Não, a gente queria. seu personagem. Não, não foi. Me ajuda. Então, esses são aqueles personagens pequenos que você entra no estúdio, faz e esquece. Que todo dia acontece isso. Todo dia. Todo dia. Personagem fast food. É rapidinho. Tem mais perguntas ali atrás, mas não vai formando uma fila. Thiago, vai só um pouquinho pro lado. Está escrito naquela placa aqui. Qual dela? É explosão galáctica com S. Eu tinha que falar isso. É que explosão, gente. É curtir. Eu adoraria gritar a explosão galáctica, mas eu só sei gritar a explosão galáctica com X. Peraí, tem uma outra placa do lado. Esse viadinho que você falou. Deixa eu só. Vai pro final. O garoto de Pitu poderia levantar, por favor. Não, eu tô na explosão galáctica. Agora, eu vou gritar, mas eu vou gritar do segundo jeito, tá? Seu nome e sua pergunta. Paulo,
A pergunta é simples, senhor Gilberto. Boa tarde. Já falamos ali no cantinho já. Só queria saber, para fazer aquela risada. Não fica espalhando esse negócio, eu não vou em público hoje. Já falamos no cantinho, que é isso? E a minha moral? Falando no cantinho, opa! Calma, que é Corinthians, calma. Vai. É o seguinte, aquela risada do mal mesmo, pra você ter que fazer a risada do Saga de Gêmeos. Teve todo de uma técnica ou não? Foi assim naturalmente? Não, foi de acordo com o personagem. Porque se você olha para a plateia e o cara é meio roubão, aí você faz uma risada mais ou menos assim. Se é um cara normal, você faz assim. Agora, ele pro Saga, eu percebi que ele só poderia agir assim. Vamos lá. Próxima pergunta. Seu nome? Meu nome é Rubens e eu queria perguntar, tipo, desses personagens maiores que o senhor fez. Peraí, há um erro básico aqui. Troca. Senhor é Deus. Tá? Se vocês não chamarem de Senhor, a gente vai ficar afastado, a gente vai ficar longe um do outro. É você para um para o outro, pô. Esses personagens maiores que você fez, quais foram os mais marcantes, tanto para o melhor, que o senhor viu que você viu que foi o que o senhor mais gostou, e qual foi o que viu que dava para ficar muito melhor? E quantos foram mais ou menos os personagens? Se eu soubesse. Olha, fazer o seguinte, o dia que eu conseguir voltar para o futuro, eu vou começar a marcar numa caderneta tudo que eu fiz, tá? Eu não tenho a mínima ideia de quantos personagens eu fiz. O personagem que mais me marcou foi, sem puxa-saquismo, tá? Foi o Saga, por causa de vocês, tá? Porque nenhum outro personagem me trouxe essa gratificação, me trouxe esse respeito, me trouxe essa coisa gostosa de poder vir encontrar com vocês e falar sobre o meu trabalho. Só Saga conseguiu isso, tá? Vamos lá, mais perguntas. Próxima. Chamado senhor vai levar bronca. Fala devagar. Meu nome é Lucas, né? Sou fãzaço seu, Gilberto. Você não tem noção. Obrigado, é isso. Minha amiga veio aqui no evento só pra ver o senhor. Você. Então, qual foi o personagem mais difícil de gravar que você lembra? E eu gosto de ouvir a risada maligna do Saga. De novo, eu gosto. E usar tutorial para dominar a mente de todo mundo. Tá virando rádio, você vem aqui e pede a música. Eu não trouxe gravado, né? Dessa vez não. Por essa. Dá risada, eu solto. Vai. Eu não sou nada, só. É só um Pergunta antes. Ele perguntou qual foi o personagem mais difícil, mas enfim. Tá, o personagem mais difícil, não existe realmente um personagem que seja difícil. Tá? O que existe é, de repente, você fazer um teste e achar que aquele personagem vai entrar só numa família, vai ter uma coisinha só, aí você faz uma voz desgraçada para ele e você é obrigado depois a repetir o ano todo aquilo e acaba com a tua garganta. É coisa de você chegar, por exemplo, te chamam no estúdio e diz assim: olha, você fez aquele dragãozinho para mim? Tá tudo bem, vai. Acho que ele só entra nesse, né? Aí eu chego lá e faço um negócio assim: eu estou aqui para destruir! E o que acontece? Aí eu passo o ano todo dublando aquela porcaria, ficando rouco em seguida. Esse é um personagem difícil de ser dublado. Agora os outros não, os outros você acaba se acostumando e vai fazendo tranquilo. E...
Canon, né? Santana Imperial! Não sei se era assim que eu gritava, porque eu grito tão pouco isso aí. Deixa eu fazer mais perguntas, senão que tá parecendo que eu não comprar. Vai. Boa tarde, Gilberto. Boa tarde. A minha pergunta é sobre o Cavaleiro Ômega, o novo que está lançando. Se a sua empresa tem interesse de trazer para o Brasil, e se sim, se você pretende fazer alguma voz. Bom, alguns Peraí. alguns erros básicos. Primeiro, a empresa não é minha. Calma. Mas Atualmente essa empresa é só de Dona Zódia Pereira, que foi minha primeira esposa. Exatamente. O Hermes, inclusive, não é mais sócio da empresa, ele é só diretor artístico. Tá? E está sendo dublado já. Foram mandados os testes para o Japão, eles escolheram as vozes, e as vozes escolhidas no Japão estão dublando os personagens. Tá? O Hermes já soltou no Facebook dele alguns como chama o principal agora? Quem vai dublar é o Caio Guarnieri, filho do Tata. filho do Tata Guarnieri. Então já tem algumas coisas, dá uma pesquisada que já tem algumas fotos. Quais os personagens que eles fazem, eu não me lembro. Eu sei que o Diego Lima está dublando também. Flora Paulita está dublando. Mas eu não sei, porque eu não vi ainda nenhuma dublagem, então eu não sei quem faz quem. O Elcio Sodré também. Mas tem dois povos. Elcio Sodré, não. Não? Tá? Porque não seria repetida nenhuma voz Nenhuma voz? dos Cavaleiros Antigos. Mas acho que o Shiryu ele aparece. Isso, mas Se o Shiryu aparece como Shiryu, é o Elcio. Agora, se aparece um outro que é equivalente ao Shiryu, aí foi mudado. Isso. Vamos lá, pergunta. Meu nome é Marta Eleonora, boa tarde. Seu nome? Começou. Marta Eleonora. Marta Eleonora. Deixa eu perguntar, referente ao Saga de Gêmeos, qual foi a maior dificuldade em dublá-lo? Porque ele é um personagem muito importante no Cavaleiros do Zodíaco, porque ele ajuda o Seiya em muitas cenas. Ele ajuda o Seiya a ficar mais forte. Qual foi a maior dificuldade e qual a maior facilidade em dublá-lo? Não, foi normal, não teve grandes dificuldades e não teve grandes facilidades. Um personagem normal e na dublagem atualmente, cada um dubla sozinho o seu personagem. Então não tem nem aquela de ter do lado, por exemplo, o Hermes e a gente contracenar como se fosse em teatro. Não, eu faço a minha parte, ele faz a dele, depois a gente vê como é que ficou juntos. Eu preciso agora fazer uma pergunta. Antigamente, até onde eu saiba, algumas dublagens eram feitas com todos numa mesma sala. Algumas não, todas. Naquela época todas. Cavaleiro, na primeira dublagem de Cavaleiros. Não, naquela época já havia uma transição que não estava completa. Entendi. Então muitas coisas foram feitas com todo mundo dentro da sala, outras não. Tá? Para você, existe uma diferença, não de trabalho, alguma coisa sentimental? Eu gostava quando era desse jeito, ou agora eu gosto quando eu estou sozinho numa sala? O problema é o seguinte, quando a gente dublava todo mundo junto era muito mais gostoso. Né? Tinha uns colegas aí do estúdio, a gente brincava um com o outro, entre uma cena e outra. Às vezes até durante a gravação a gente estragava um anel só de brincadeira. A anel é o trecho, né? Que corresponde a 20 segundos de filme. E hoje não, hoje você está lá sozinho, você pode no máximo fazer uma piada com o técnico, fazer uma piada com o diretor e só. E como é trabalhar com a sua família, por exemplo, e já ter dirigido eles e eles já terem te dirigido? É normal, mas... é normal, porque quando você está ali, eles são dubladores e eu sou dublador. E aí todos somos dubladores, somos profissionais e pronto. Oi, perguntas? Vamos lá. Boa tarde, Gilberto. Eu gostaria de saber se tem chance de Naruto Shippuden ser dublado no Brasil e se você vai dublar algum personagem. Eu acho que essa pergunta, ele perguntou se um anime em específico tem chance de ser dublado no Brasil. Porque não é como ele. Porque aí tem que ver qual é a produtora que está trazendo e para que estúdio ele foi mandado. E aí vai ser feito o teste, provavelmente,
não sei se vão me chamar para o teste. Aí é uma coisa Vai ter muito... uma série de trâmites que de repente você pode até fazer e existe muito mais possibilidades de você não fazer. Agora, aquela pergunta de eu dublar com a minha família dublar comigo, vejam só, perguntem para essa moça se ela, perguntem para ela se ela tem mais, ela luta mais para salvar a família dela ou para salvar todos quando alguém está em perigo. Ela luta do mesmo jeito para salvar todos, não importa se é a família ou não, é a profissão dela. Tá? Agora, deixa eu só fazer um paralelismo. Na entrevista que a gente fez com o Wendel, tivemos as mesmas perguntas. Você sabe se vai dublar tal anime e tal? E eu comparei o dublador com o pedreiro de uma obra. Por quê? O engenheiro vai falar para o pedreiro: olha, você vai colocar o tijolo aqui, a gente aqui. A mesma coisa do dublador, vai vir o diretor e falar: você vai dublar isso, isso e isso. É uma comparação grosseira? Mas é mais ou menos isso que acontece, não é? Vocês não têm noção de tudo que vai vir para o Brasil. Tá. É mais ou menos isso, só que os tijolinhos são diferentes de Claro. Pergunta. Gilberto, fora o Saga e o Kano, que é um outro personagem que você dublou, qual personagem você dublou no Cavaleiro dos Zodíacos? Sei lá, tem o Dócrates. Aí olha, talvez uma parte dele só, porque depois ele foi dublado pelo Luiz Antônio, é isso? É porque naquela época, quando na primeira dublagem, eu tinha que entregar os capítulos. Então, às vezes faltava alguém para dublar um personagem, eu disse: bom, eu estou aqui, eu faço, vai. E fazia, por isso que eu acabei dublando um monte de gente. Mas isso não é legal não, tá? E você acha que o mercado hoje está aquecido? Quem tem interesse em virar dublador tem oportunidade hoje no mercado? Você acha que é um mercado muito fechado? Olha, legalmente, todos têm possibilidade de se tornar dubladores. Basta que façam um curso de teatro profissionalizante e consigam um DRT. A partir do momento em que estiverem de posse do DRT, podem se candidatar a ser dubladores, podem fazer um curso de dublagem ou podem frequentar um estúdio e começar a assistir dublagem. É a forma mais difícil de se aprender. A forma mais fácil é o curso de dublagem. Tá? Mas o mercado está aberto para todo mundo, porque as vozes vão acabando. Daqui mais um tempinho, vocês vão ler no jornal que eu morri, aí você não... Ai, credo, vai chamar dele. Vamos ser realistas. Quando você começa a dar os primeiros passos, você está dando os primeiros passos em direção à tua morte. Sim. Você vive a vida toda, mas você não morre, claro, você vai ficar para semente. Não. Então, o importante é você deixar pessoas que você criou e que possam ser maravilhosas e possam continuar o que você tentou fazer. O importante é isso. Mas um dia a gente vai desaparecer e a gente precisa de vozes novas para substituir essas vozes. Então está aberto para todo mundo, tá? Boa tarde, Gilberto. Queria perguntar, como é que foi dublar o Saga, sabe? Quando você pegou, o que você sentiu, né? Quando você viu que o Saga tinha dupla personalidade e tal, como que foi o sentimento? E como que é espancar seu filho numa dublagem? Como você se sentiu? Tá, deixa eu só, tem gente que tá chegando depois e às vezes não ouve a coisa toda, mas pode responder. Tá. Não, foi muito gostoso dublar o Saga, né? Aliás, eu não comecei dublando o Saga. Quem começou dublando o Saga foi o Walter Breda. Vocês assistem Salve Jorge? Vocês conhecem o seu Clóvis? Aquele seu Clóvis é o Walter Breda que começou a dublar o Saga. Eu pensei que mostra. Só que ele fazia teatro e de repente ele foi com uma peça para viajar e não podia mais voltar. Eu tive que ele substituir. Eu falei: vai, eu faço, vai. Parte da bipolaridade do Saga. Oi? Essa questão do personagem ter dupla personalidade, é só como você trabalha. Não, eu achei ótimo, porque não poderiam ser duas vozes, tinha que ser uma voz só. Tá? Só fazer um mais odiento, um cara que mais rancoroso, e o outro um pouquinho mais normal. Batendo seu filho na dublagem.
Pois é, o Hermes é dos meus filhos o que menos apanhou, só na dublagem. Mas você está muito bem com esse rosa pink, tá? Oi, meu nome é Luiz Eduardo e tenho umas 4 perguntas. Vamos lá, calma. Uma de cada vez, devagar. Ó, lembrando que a palestra é aberta. Vou começar a cobrar cachê por pergunta, tá? Ih, ferrou. Vamos diminuir essa fila. Primeiro, vocês sabem quais são as pessoas que estão fazendo a voz do Cavaleiro do Zodíaco Ômega aqui no Brasil? Ele já respondeu. Já respondi. A segunda que dia que o Cavaleiro do Zodíaco Ômega chega no Brasil? Ele também não sabe, ele já respondeu. Em que canal? Que não seja a Rede Globo. Eu não sei também. Eu vou responder porque ele não precisa pagar cachê. Ele não sabe. Vai, próximo. E quarto e última pergunta o que você acha dos Estados Unidos que só gosta de censurar bastante animes? Tá, aí eu pergunto. Já foi censurado? Cara. Vamos entrar num acordo. Pera, gordinho aqui falando. Segue o gordinho. Você já tomaram um ataque de umbigo? Pronto. A palestra é aberta para todas as pessoas, ok? Peraí, de novo. Ok. Todo mundo diz ok. Tem gente que chegou no meio do caminho e não viu as primeiras perguntas. Aí deixa eu só reformular a pergunta dele. Qual é a sua opinião? Tem muitos desenhos que vêm pra cá, ou aqui mesmo são editados e são cortados. Qual é a sua opinião? Ou qualquer tipo de coisa? Eu sou contra qualquer tipo de censura. A censura em cima da arte é uma coisa escabrosa. Quer dizer, muitas vezes eles mutilam uma obra de arte só porque eles acham que aquilo o povo não pode ver. Quem são eles para dizer que o povo pode ver ou não? Os filmes norte-americanos chegam aqui cheios de palavrões. Na hora que nós vamos dublar, nós tiramos todos os palavrões, porque o cliente não quer que sejam ditos palavrões nos filmes deles. Então, onde o cara fala shit, que todo mundo sabe o que significa, que é a nossa boa e fedida merda, nós colocamos droga. Nós colocamos nossa. Puxa! Agora, americano pode falar shit, e o povo pode chegar na casa dele e ouvir shit, e entender shit, ou na casa dele. O problema não é dos Estados Unidos, é nosso, viu? Muito bom. Próxima pergunta. Não é pergunta quíntupla, né? É só uma. Ó, você ainda pensou. Ele ainda pensou. Não. Uma pessoa grande não é uma pessoa, mais fácil. Tem 3 partes. Então, em primeiro lugar, boa tarde. Boa tarde. Eu sou muito fã seu, de verdade, dos seus filhos. Muito obrigado. Eu lamento porque assim, uma vez no Make Off, o Bretas disse que foi muito difícil dublar por causa que estava na língua espanhola. Tem aquelas emoções para vocês entenderem. Agora, para você, o que foi mais difícil? A primeira dublagem, que estava em espanhol, você passava em português, e você não conhecia a história do anime em si, ou a segunda versão, que você já sabia que tinha uma multidão de fãs que você tinha fazer uma coisa legal para eles? A segunda foi muito mais fácil, sem dúvida nenhuma. Já conhecia a história, sabia que o texto estava certo. Você estava corrigindo os erros que havia cometido no passado. Perfeito. A primeira foi muito mais difícil. Não conhecia o anime. A gente não conhecia nada. Foi muito estressante. Tem que adaptar aqueles diálogos. Pô, mas o outro cara falou isso, você não pode dizer, peraí, vamos mudar isso, sabe? Demoramos muito mais. Obrigado. Vamos lá, próximo. Boa tarde, Humberto. Oi, boa tarde. Viu minha camisa? Muito bonita. Belíssima. Demais, né? Minha pergunta é a seguinte, eu acho que são duas. Qual que foi o momento mais difícil de dublar o Saga e qual que você mais gostou? O mais emocionante, assim, de dublar o Saga de Gêmeos? Sabe, eu posso só reformular da
das coisas que você dublou com o Saga, alguma cena dele que te emocionou? Eu acho que eu consegui reformular. Eu gosto muito daquela cena em que o Canon praticamente se põe aos pés da Saori e oferece ajuda a ela. Eu acho aquilo muito bonito. E tudo dublar o Saga não, é só fazer um cara olhando pro outro, cheio de boca de todo mundo e pronto. Muito bom. Vamos lá, próxima. Enfim, uma mulher. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou a Pan. Eu sou o Gil. Então, a minha pergunta é sobre Lost Canvas, que a série estão lendo Zodíaco, não sei se estão dublando, mas tem a ver. Existe uma grande especulação por parte dos fãs na internet sobre você dar voz ao Astros e Defteros de Gêmeos. Então eu queria saber, inclusive, abaixo assinado, o pessoal exigindo, querendo muito a sua voz para dublar os Gêmeos. Eu queria saber se houvesse essa oportunidade, se oferecesse para você esse trabalho, se você aceitaria novamente dublar 2 geminianos. Na série. Sem dúvida, eu aceitaria, claro, mas não seria lógico, tá? Porque isso já nos deixou claro, quer dizer, Cavaleiros do Zodíaco são determinadas vozes, Lost Canvas são outras vozes, e Ômega são outras vozes, não tem nada a ver um com o outro. Então misturariam a voz do Saga, os caras ouviriam e diriam, pô, é o Saga. Não é o Saga, isso é outro personagem. E só uma perguntinha, não sei se às vezes está sendo indelicado, porque às vezes é uma coisa sigilosa na empresa, mas se o Lost Canvas vai continuar sendo dublado, como foi a primeira fase? Não, a primeira fase foi ótima, e pelo que eu sei, vai continuar sendo dublado, sim. Vai, então. Não há nada contra. Porque o que aconteceu? Uma parte da série parou de ser feita. E aí saiu agora anunciado que a partir desse ano vai voltar a ser produzido. Aí se chegar até eles... Tudo bem, o material precisa chegar na mão deles. Se chegar, ele vai fazer. Claro, é isso. Só a gente não tem que ser pronto. Olá, meu nome é Vitor e eu gostaria de saber qual que é a diferença em si, a situação entre dublar um filme e dublar um desenho animado. Sim, qual que é a diferença, quais são as dificuldades ou não? Não existe grande diferença. Você dubla um filme, você dubla um ator que está dando um texto. Você dubla um desenho, você está dublando movimentos de boca que foram feitos em cima de falas que foram dubladas. Agora, se o desenhista fez bem isso, não tem dificuldade. Agora, às vezes o desenhista ele faz de um jeito que a coisa fica meio estranha, então você precisa encaixar uma reação antes ou uma reação depois para poder parecer que a boca está toda ela preenchida. Agora, o mais difícil de ser dublado são documentários. Porque nos documentários, normalmente, você dubla pessoas que não são atores, que são pessoas normais, que estão falando, que não sabem falar diante de uma câmera. Então você não tem pontos de edição, você não tem pausas para poder pegar. É terrível, é terrível. Dublar documentário é muito ruim. Deixa eu só aproveitar esse gancho. E dublar documentário é ruim. E quando você tem que dublar em cima da voz, ou isso não interfere, porque nos documentários você ouve a voz original de fundo. Isso não é dublagem, isso chama-se voice over. Tá, entendi. Isso a gente, quando o cara começa a falar, você dá alguns segundos e entra, e você começa a falar e termina um pouco antes dele, para que o público perceba que aquilo não foi dublado, aquilo só foi colocado em cima uma narração dizendo o que é que foi dito para criar aquele personagem. Entendi. E é uma coisa que você, isso e documentários, você fez o voice-over é maravilhoso. O voice-over você não precisa ensaiar nem nada, não tem que sincronizar, é só dar aquela falinha naquele espaço e pronto. Boa tarde, Boa tarde. Meu nome é Rafael. Tenho duas perguntas rápidas. Uma vez eu escutei o Nelson Machado falando que a dublagem vira um clássico hoje em dia junto com os filmes. Alguns filmes foram redublados, ficaram muito bons, para o futuro.
que a maioria dos fãs gostam da primeira dublagem. Gostaria de saber a sua opinião a respeito disso aí. Mas na realidade, quando você lança uma série e essa série faz sucesso, os fãs se apaixonam pelas vozes que foram colocadas naquela primeira dublagem. E se for feita uma segunda dublagem, e aquelas vozes são substituídas, os fãs já não aceitam. Por quê? Porque o personagem deles se entende aquela voz que eles ouviram a primeira vez. Isso é verdade. Isso é sempre assim. Gostaria de saber se você pensou, você esperava que Cavaleiros fosse fazer esse baita sucesso que fez aqui no Brasil, na América Latina também. Olha, eu nunca imaginei. Inclusive, eu até fiquei meio assustado quando começaram a bater na porta lá da empresa e a jornalista de revista de animes, né? A Cristiane Sato, Sérgio Peixoto, José Roberto Pereira, o pessoal que fazia cobertura de desenho japonês começava a bater lá. Escuta, a gente queria ver, entra, vem cá, vamos conversar. Fãs batiam na porta, escuta, que a gente podia assistir um pouquinho. Eu deixava entrar, alguns, e depois trocava, para que aquilo não ficasse uma baita confusão. Imaginou vocês todos vendo uma dublagem dentro do estúdio, todo desgraçado. Imagine que fez esse povo todo, eles iam Eles adorar. montar um estúdio aqui, né? Montar uma plateia no estúdio. Próxima pergunta. Resultar uma plateia, comprar ingresso para assistir. Batalhas surgimento. Não, se eu não sou de ninguém. Pera. É o nervosismo, né? Porque você em frente a uma das lendas vivas da dublagem, eu já admiro há muito tempo. Lenda viva, cara. Aonde? Eu admiro todos os dubladores, tanto de São Paulo, do Rio de Janeiro. Eu tenho duas perguntas. Meu nome é Eduardo, né? A primeira pergunta. Pode perguntar. Vamos respeitar quem está fazendo as perguntas para que vocês sejam respeitados quando fizerem. Isso, toma. Seus feios. Eu posso falar, cala a boca. Obrigado. Pode falar, Eduardo. Então, a minha primeira pergunta é a parte mais técnica, a parte da mensagem. Quais são os cuidados que vocês tomam durante o processo de dublagem, por exemplo, de um anime, de um filme especificamente falando, ou de um documentário? Devido à mensagem, bom, os maiores cuidados, na realidade, quem tem que tomar é o técnico de som. Ele tem que manter o som equalizado, ou seja, todo igual. Ele não pode você começar dizendo, eu te amo, sabia? Quer dizer, acabou com a cena. Tem que ficar tudo, eu te amo, sabia? Quer dizer, tudo no mesmo tom, tudo igual. Para que chegar na mixagem, poder fazer, porque se uma mixagem levar e falar, precisa ter dublar isso aqui, porque dá uma desgraça. A minha segunda pergunta é uma pergunta que acho que é mais uma opinião para Cesar, né? É a questão de. Eu gostaria de saber qual é a tendência, assim, da dublagem, do nível de dublagem. Já vem acompanhando algumas vozes da nova geração, né? E algumas, para os meus ouvidos, né, já vem me agradando, outros nem tanto. Eu gostaria de saber qual é a sua opinião em relação a essa, tanto a nova geração como a antiga. O que pode acontecer? Gente, a geração antiga também tinha vozes que agradavam e que não agradavam. A geração nova tem vozes que agradam e tem vozes que não agradam. Isso é um problema do setor, isso é um problema de haver inúmeras pessoas. Quer dizer, nem todas vão ter a mesma voz, nem todas vão ter voz agradável, nem todas vão ter uma voz horrível. Tá? Isso vai acontecer sempre. Se vocês assistem, por exemplo, Perdidos no Espaço, vocês vão ver um ator chamado Borges de Barros fazendo o Dr. Smith. Ele não tem uma voz muito agradável, ele tem uma voz até meio estranha, meio baiano e tal. Mas o que ele fez em Perdidos no Espaço foi maravilhoso. O que ele fazia em dublagem era maravilhoso.
ele não tinha uma voz que se podia dizer que era uma voz bonita, não era, mas era a voz de um baita ator, viu? Pessoal, infelizmente, última pergunta, por causa de horário. E tem que ser uma só. Não seja... 2, 3, 4, claro. Oi, Gilberto, meu nome é Caio. Eu tinha duas perguntas para fazer, mas eu vou fazer. Caio é também esse dublador novo, Caio Barney. Eu vou fazer só uma pergunta que eu acho mais pertinente. Hoje em dia, os fãs de dublagem estão bem mais próximos dos seus vídeos da internet, Facebook e tudo mais. Existe muita campanha para dublador tal, dublar tal personagem. Você acredita que o apelo popular consegue escolher os dubladores ou a palavra final é do cliente, é do diretor? Na realidade, quando o Cavaleiro do Zodíaco foi revelado, foi feita uma campanha para que fossem conservadas as mesmas vozes. E foram conservadas as mesmas vozes. Eu vi uma baixa assinada na internet, mas fizeram 1000 coisas. A única coisa que pediram, que não conseguiram, foi que eu dirigisse. Porque na época, claro, lá não tinha dois diretores da casa, quer dizer, eu ia dirigir os que iam ficar passando fome. Eu não era diretor da casa na época, né? Então foram eles que dirigiram e fizeram um ótimo trabalho. Mas eu acho que a campanha dos fãs ajuda. Mas não exagera. Xuxila. Infelizmente, vai acabar. Pode ser muito perto. Nossa, peraí, vem cá, vira aí, deixa eu ver. Porque eu sou dublado, Jasper e o Change. Ninguém fica com Jasper e o Change. Foi ótimo, o Changeman fazendo o e-book. É verdade, sargento e-book, olha, eu esqueci do O Jasper deve ter feito um pouco, mas eu dirigi o Jasper. Então eu ia fazendo as coisas. Então, esse era o Carlos Takeshi. Carlos Takeshi que dublava o Jasper. Eu deve ter feito alguma ponta lá assim. Legal. Pessoal, é o seguinte, o Gilberto vai. Deixa eu só perguntar. Vai ter uma questão de É você, Peter, que vai? O Peter, ele que vai acompanhar o Gilberto até a sala 10, que é a última sala lá do fundo. O coordenador falou 10. Gente, deixa eu contar uma historinha para vocês. Ontem, dia 26, foi aniversário da Letícia Quinto, que foi a vereadora da saúde, tá? E a minha família toda viajou e foram comemorar o aniversário dela numa chácara que a gente tem lá em Rio, tá? Eu não fui porque eu tinha um compromisso com vocês aqui. Por isso eu quero que vocês entendam que eu não vou ter muito tempo para dar atenção a vocês lá fora, se bem que eu gostaria de passar o resto do dia aqui conversando com vocês, tirando fotografias com vocês, tá? Mas não vai ser tanto tempo assim, porque eu vou ter que ir embora, porque o pessoal vai chegar e agora eu vou dar feliz aniversário para a Letícia. Sala 10. Sala 10. Serão. Outra coisa que a gente também queria avisar. Nosso querido Peter aqui, ele que vai tirar as fotos, então, mesmo que você leve sua câmera, somente mostre as fotos dele. E as fotos vão ser disponibilizadas no Facebook do Anime Dreams depois do evento. Isso, lembrando que é um número limitado, ok? É justamente para a gente poder atender o maior número de pessoas, porque às vezes vocês estão emocionados, vocês têm que pegar a câmera. Então, para atender um número maior de pessoas, o nosso fotógrafo vai estar lá, tirando todas as fotos, depois vocês esperam no Facebook, beleza? E se tiverem que desmaiar nos meus braços, que sejam mulheres, tá? Pessoal, só para Daqui a pouco a gente dá umas coisas aqui, lembrando, o pessoal vai sentar